noite a todos que se unem a nós. Gente de Curitiba, do Paraná, do Brasil, de outros países, juntos em nossa oração na janela. Oração na janela, nesse tempo de tanta necessidade, de desafios tão grandes. Mas, assim como Daniel fazia, todos os dias orava na janela, nós estamos em todos esses dias orando na janela e buscando a face do nosso Senhor. Convide mais alguém, compartilhe essa live com outras pessoas para que elas também se unam a nós e haja um número cada vez maior de gente buscando a face do nosso Deus. Oração na janela sempre 21h50, com uma reflexão nas Escrituras, com um tempo de oração por você que se une a nós, e depois, juntos, orando em nossas janelas para buscarmos a face do nosso Deus. Deus, Ele se agrada da oração do justo. A oração do justo, diz a Bíblia, é o contentamento de Deus. Na palavra de Deus, nós vemos pessoas orando e pessoas sendo respondidas. Nós vivemos em um tempo onde a oração é algo muito necessário. A oração é necessária sempre, mas com certeza, em momentos de dificuldades, nós devemos nos aplicar ainda mais à prática da oração. Eu quero ler com você o livro do homem que orava na janela, livro do profeta Daniel. E eu quero começar a refletir com você sobre o capítulo 9 do livro de Daniel. Diz o seguinte, capítulo 9, versículo 2, nos diz a Escritura: No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Gente, aqui está Daniel diante de Deus. E é muito interessante que o Daniel disse o seguinte: compreendi pelas Escrituras. Qual que era o cenário? Daniel veio com os cativos de Jerusalém, estava na Babilônia, e a razão que eles estavam no cativeiro era o pecado. O pecado os levou àquela situação, e Daniel era ciente disso. E agora, ele olha para as Escrituras, ele vai interpretar o momento, o tempo, à luz das Escrituras. E ele encontra o que Jeremias escreveu, um outro profeta inspirado pelo Espírito Santo, e o que Jeremias escreveu se tornou Escritura. Homens de Deus, inspirados por Deus, que escreveram, dirigidos por Deus, o que eles escreveram se torna Escritura Sagrada. Daniel, que também escreveu, que foi um escritor de Escrituras Sagradas, olhou para as Escrituras, olhou no seu tempo, contemplando as Escrituras. E diz a Bíblia que então ele entendeu, ele compreendeu pelas Escrituras. Sabe, nós precisamos olhar cada área da nossa vida e cada momento por meio das Escrituras, com os óculos das Escrituras, enxergando a cada momento a luz das Escrituras. Ele olhou para a situação, ele vivia aquela situação lá no exílio e olhou para as Escrituras. Ele compreendeu, conforme tinha dito Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar
70 anos. Isso está lá nos escritos de Jeremias. E ele viu que esse tempo já tinha passado. Nós hoje precisamos interpretar as coisas, interpretar os tempos pelas Escrituras. O Daniel tinha uma escritura específica, que a duração do cativeiro seria 70 anos. Sabe, não tem na Bíblia nada específico que o coronavírus vai durar determinado número de dias, ou de meses, ou de anos. Não, não tem. No entanto, nesse tempo, nós também precisamos olhar para as Escrituras e interpretar esse momento à luz das Escrituras. Daniel sabia que o que os levou ao cativeiro foi o pecado. Ele tinha a ciência de que o que gera os males são os pecados, porque ele olhava para as Escrituras. Ele olhava lá para a Torá, os livros de Moisés. E lá, nos livros de Moisés, dizia que maldições viriam como consequência de desobediência, de pecado do povo. Então, Daniel olhava para as Escrituras e interpretava segundo as Escrituras. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas espiritualmente. Lógico, Deus nos deu uma razão, um raciocínio, nós precisamos pensar, ter uma lógica, nada de errado com isso. No entanto, o nosso olhar não deve ser só o humano, o racional. Nós precisamos interpretar os tempos, os momentos, a partir de um discernimento espiritual. Enxergar tudo espiritualmente. Repito, não estou dizendo que nós vamos abandonar a capacidade de raciocinar, o nosso senso crítico, não é isso. Mas a Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas espiritualmente. Daniel, ele foi buscar nas Escrituras, inspiradas pelo Espírito Santo. Ele entendia as razões espirituais do cativeiro. Ele não achava que o cativeiro era só resultado de política das nações. Que o Nabucodonosor, que surgiu o reino dele lá, e que então ele era muito poderoso, a ganância dele, só isso fez com que então ele fosse a Jerusalém, destruísse Jerusalém, e por isso eles estavam cativos. Não. Ele sabia a causa disso. Sim, houve um movimento político, houve um movimento de guerra, houve todas as coisas, mas a causa estava no pecado. Ele tinha esse discernimento. E ele olha para as Escrituras. Ele sabia a razão, repito, que os levou ao cativeiro, e agora ele está na expectativa da saída do cativeiro. E ele interpreta tudo, ora a partir das Escrituras. E essa Escritura, compreendida por Daniel, o levou a fazer a oração que fez. Diante disso tudo, amanhã eu quero continuar, inclusive vou ler essa mesma passagem. Diante disso tudo, eu quero convidar você a ler as Escrituras. Leia, no mínimo, um capítulo ao dia. Leia dentro de uma determinada sequência. Vamos olhar para esse momento por meio das Escrituras. Pecado é uma questão que nós temos falado e orado. Últimos tempos, sem dúvida alguma. As Escrituras nos falam de últimos tempos, dias que estariam antecedendo a volta de Jesus. Isso está nas Escrituras. Repito, a gente não sabe qual é o número de anos, o tempo que vai levar para superar o coronavírus, quando que Jesus vai voltar, não sabemos o ano, o dia, o mês, não. Nós temos que estar sempre preparados para isso.
mas a leitura da vida, dos momentos, do mundo, da nação, a nossa leitura, ela precisa passar pelas Escrituras. A leitura da nossa vida, do que acontece na nossa vida, de como estamos. Nós precisamos olhar para a nossa vida à luz das Escrituras e orar a partir do entendimento que as Escrituras nos dão dos nossos momentos e da nossa vida e das áreas da nossa vida. O Daniel foi buscar nas Escrituras. Ele compreendeu pelas Escrituras. Ele não era um ignorante acerca das Escrituras. Que interpretemos os nossos tempos por meio das Escrituras. E repito, a Escritura diz que o salário do pecado é a morte. E temos pecado. E vamos buscar e suplicar a face do Senhor. Eu quero orar em teu favor, abençoar a sua vida, as áreas da sua vida. E eu quero orar para que você e eu tenhamos sede das Escrituras. Entendimento, sabedoria a partir das Escrituras. Que interpretemos os tempos, os momentos, o momento nosso, pessoal, o momento familiar. O que é que está acontecendo na nossa casa? Vamos interpretar à luz das Escrituras. O que está acontecendo no nosso país? As movimentações políticas, financeiras. A gente precisa discernir isso espiritualmente. Que Deus nos dê olhos espirituais. A nossa leitura, sabe, nós não podemos ler o momento com os óculos da mídia. Não. Eu e você temos que ter os óculos da Escritura. Outros óculos da mídia, da maioria da mídia, sabe, eles nos dão uma noção distorcida. Eles excluem realidades espirituais e fazem com que fiquemos em engano. Que Deus nos dê discernimento espiritual. Vamos orar por isso. Deus amado, obrigado pelas Escrituras. Obrigado por tua palavra. Senhor da glória, e eu oro para que o Senhor nos dê um despertamento de leitura das Escrituras. Deus, enche a vida de cada um, o coração de cada um, de fome, coloca a fome da tua palavra. Enche cada um. Deus, que essas pessoas que oram comigo, todos nós que temos orado na janela, a gente tem que orar baseado nas Escrituras. Deus, que haja uma sede, sim, da tua palavra e que cada um comece a sentir o sabor da tua palavra. O sabor da tua palavra. E a vivê-la. E a interpretar os momentos à luz das Escrituras. E à luz das Escrituras, nelas há uma interpretação espiritual do momento, não simplesmente humana. Dá-nos essa graça. Dá-nos sabedoria como teu povo. Dá-nos discernimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu abençoo cada pessoa que ora conosco. Deus, vem dirigir a vida de cada um, a vida pessoal, necessidades pessoais, grandes desafios. Deus, toca aquele que clama a Ti, aquele que está em desespero, aquele que ora comigo agora. Deus, e rasga o coração, clama ao Senhor por milagres, concede os milagres na família, os milagres financeiros, os milagres de cura física, os milagres nas emoções, os milagres na vida ministerial, gente que com crises ministeriais, em meio a isso tudo, gente com questionamentos, servos e servas do Senhor que oram comigo,
que sofrem, que estão debaixo de muita pressão, ser com eles. Gente que está, meu Deus, em desespero, eu oro por pessoas que estão desesperadas, clamam em desespero. Deus, eu abençoo essas pessoas e peço que o Senhor as toque com o poder do teu Espírito, as fortaleça e que elas sejam arrancadas desse desespero. Deus, tua palavra diz, aquele que está aflito, ore. Deus, ouve a oração de cada um que está aflito, seja qual for a causa do mundo que vivemos agora, a causa financeira, a profissional, a conjugal, a familiar, a espiritual, emocional, ministerial. Toca, ó Pai. Responde a oração do teu filho e da tua filha em nome de Jesus. Ajuda a cada um e unge a cada um para orar na janela. Cobre cada guerreiro de oração pela nossa terra. Cobre cada guerreiro com o sangue de Jesus. Reveste cada guerreiro com toda a tua armadura. Reveste cada um com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, com os calçados do evangelho da paz, com o escudo da fé e com a espada do Espírito. Deus, reveste-os. Coloca os teus anjos ao redor deles. Dirige-os com o Espírito Santo na oração, que nenhum mal lhes suceda, que praga alguma chegue à tenda deles. Reveste-os de poder e de autoridade espiritual para orar em suas janelas. Estejam elas fechadas ou abertas, Deus, que a oração de cada um de nós na janela seja dirigida pelo teu Espírito e que a nossa terra seja tocada. Que o nosso mundo seja tocado, nossas cidades sejam tocadas, em nome de Jesus. Amém. Vamos às nossas janelas e oremos. Senhor da glória, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos agora em nossas janelas. Nós clamamos a Ti. Pai, nós clamamos reconhecendo que a causa de todo mal é o pecado. A tua palavra diz que o salário do pecado é a morte. E nós temos pecado. Como indivíduos, como famílias, como cidadãos, como nação, temos pecado. Deus, e o teu Espírito tem nos conscientizado disso. Senhor, e de novo, aqui estou. Eu acredito que sou guiado pelo teu Espírito. Acredito que é o teu Espírito que me impulsiona para essa oração. Deus, e junto com aqueles que oram comigo, nós pedimos perdão do sangue inocente derramado. Ah, Deus, nós nos colocamos na brecha, nós somos chamados a orar em lugar daqueles que não oram. Deus, e nós clamamos e pedimos perdão por todo o aborto cometido na nossa terra, nas nossas cidades, nos nossos estados, na nossa nação. Deus, pedimos perdão também pelo pecado do infanticídio indígena. Deus, sangue inocente tem sido derramado também pelos indígenas, várias tribos que acreditam que quando nascem gêmeos, um tem que ser morto. Se nasce com alguma dificuldade física, esse tem que ser morto. Deus, e muitas crianças foram mortas por indígenas da nossa terra. E nós reconhecemos isso, que foi sangue inocente que foi derramado. E nós pedimos perdão. Deus, nós pedimos perdão por todo o tráfico de crianças e de órgãos.
Deus, e gente tem sido morta por conta disso. Pedimos perdão por toda espécie de sangue inocente sendo derramado, por toda a violência, por todo o assassinato. Deus, e o sangue inocente tem manchado a nossa terra, e o sangue inocente, assim como a tua palavra diz que o sangue de Abel estava clamando diante do Senhor, sangue inocente sempre clama diante do Senhor. E nós pedimos perdão, nos arrependemos, pedimos a purificação do sangue de Jesus. Nós temos entendimento espiritual, não humano, não o entendimento carnal e até diabólico que justifica essas mortes, que justifica o aborto. Não, esse não é o nosso olhar. O nosso olhar é segundo as Escrituras. E a Escritura é a favor da vida. Deus, pedimos perdão. Pedimos perdão a Deus porque ouvidos têm sido fechados à voz do Teu Espírito. Pedimos perdão porque homens e mulheres têm escolhido colocar as mãos nos ouvidos e não ouvir o que o Senhor diz. Nós pedimos perdão porque a igreja não tem ouvido o que o Espírito diz. Muita gente que a igreja tem dito não quer ouvir. Jesus, o Senhor, disse àquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que como igreja ouçamos a tua voz. Deus, que as pessoas de Curitiba, de cada cidade representada por aqueles que oram comigo, ouçam a tua voz. As pessoas dos nossos estados, do Brasil e de fora do Brasil, ouçam a tua voz, que abram os ouvidos para te ouvir. E nós queremos a manifestação do teu poder, da tua misericórdia, da tua bondade e da tua glória na nossa terra. Deus, tem misericórdia. Deus, que essa peste seja banida, essa peste seja vencida. Que em nome de Jesus, Deus, a morte seja vencida. Deus, que espiritualmente haja uma ação poderosa e que essa ação espiritual também haja na saúde, nos pesquisadores, nos cientistas, nos médicos. Pai, e que rápido venham vacinas, venham medicamentos eficientes. Pai, em nome de Jesus opera, que as mortes estejam cessando. Deus, e que nesse tempo a ação dos oportunistas seja frustrada. Aqueles que são oportunistas e que querem ganhar com a desgraça, com as mortes, que a ação deles seja bloqueada, denunciada e envergonhada. Levanta gente que luta pela vida. Deus, e nós queremos uma história diferente nas nossas cidades, na nossa nação, nas nações. Cobre, Jesus, o teu povo com o teu sangue e protege. Cura os doentes, que o fogo do teu Espírito queime essa praga. Em nome de Jesus, queime esse vírus. Nós queremos vitória. Que o Senhor tenha misericórdia da economia da nossa nação, das nossas cidades. Deus, que as autoridades sejam sensíveis à tua orientação. Dá sabedoria às nossas autoridades e abençoa a nossa nação. Abençoa, meu Deus, as autoridades municipais, estaduais, nacionais. Abençoa, ó Pai, nosso presidente, os nossos governadores, os nossos prefeitos. Abençoa com o poder e guarda todos aqueles que lutam pela vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a cada um de vocês. Continuemos buscando ao Senhor com entendimento a partir das Escrituras, como
O homem que orava na janela discernia as coisas a partir das Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida. Uma boa noite a todos.